Começa agora mais um 5 Continentes da Rádio Observador. É por aqui que todas as semanas viajamos pelo mundo e analisamos a geopolítica internacional, sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo. Bem? Hoje ao vivo e a cores. É verdade. É sempre melhor, é sempre melhor. Preferimos assim. Estamos os três ao vivo Eu vivi a cores, não é? É verdade. Olha, Bruno, hoje começamos com o Dia da Vitória na Rússia. Foi na última quinta-feira que se celebrou a capitulação da Alemanha nazi e também a vitória na Segunda Guerra Mundial. Foi, como habitual, um dia de muitos discursos, paradas, mas, Bruno, importa fazer uma questão. Sendo este o dia da vitória, podemos dizer que a União Soviética foi, aliás, a União Soviética quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? No discurso oficial soviético e agora russo, nomeadamente, e em particular com Putin, que transformou este dia da vitória num feriado nacional. Enfim, sempre foi um dia importante para os soviéticos, para os russos, para os ucranianos, diga-se também, mas realmente ganhou muito mais peso no regime Putin, que passa muito pela valorização do nacionalismo, do nacionalismo também muito ligado às Forças Armadas, à dimensão militar. Agora, é realmente um completo disparate. Para começar, porque a União Soviética não entrou na Segunda Guerra Mundial quando a Segunda Guerra começou em setembro de 1939, ou melhor, entrou, mas do lado errado, ou seja, estava aliado na prática à Alemanha nazi. Sim. A guerra começa com a invasão da Polónia em setembro de 1939. Os alemães, realmente, a Alemanha nazi invade logo no início de setembro, mas há um acordo secreto, há um anexo, há um acordo, aliás, público, mas há um anexo secreto que prevê a divisão da Polónia e, portanto, passado um par de semanas, quando os polacos já estão derrotados, as forças soviéticas vão invadir a parte oriental da Polónia e anexá-la e, portanto, essa aliança, de facto, com a Alemanha nazi só é quebrada não pela União Soviética, mas pela Alemanha nazi, quando Hitler decide, mostrando, aliás, grande arrogância e confiança na sua superioridade racial, decide invadir a União Soviética no verão de 1941. Depois, um segundo aspecto desse disparate é que a Segunda Guerra Mundial é mundial porque decorre realmente em todo o mundo, mas sobretudo em dois grandes teatros, um teatro euro-atlântico, onde realmente depois a União Soviética, a partir do verão de 41, tem um papel muito importante, mas decorre também num teatro, o que diríamos hoje da Ásia-Pacífico, ou seja, em que o Japão é que é o grande protagonista. A única potência que tem um papel decisivo nos dois teatros é realmente os Estados Unidos. E, portanto, a União Soviética só entra no conflito com o Japão no final mesmo do conflito, a semanas do final da guerra, quando mais uma vez o Japão já está derrotado e a União Soviética aproveita para ir buscar alguns territórios que disputava com o Japão. Por fim, isto não confia em mim, eu vou aqui citar alguém que conhece alguma coisa do assunto, que é o líder soviético, Joseph Stalin, que não é propriamente conhecido por ser um grande fã dos Estados Unidos. De todo. Exato. Ele faz um famoso brinde na Conferência de Teherão, na cimeira, diríamos hoje, na cimeira de Teherão, em que está o primeiro-ministro britânico Churchill, está ele e está o presidente Roosevelt, e diz, eu vou citar, esta é uma guerra de máquinas e os Estados Unidos são um país de máquinas. Sem as máquinas que nós recebemos dos Estados Unidos através do programa do Lend-Lease, que é um programa no fundo de ajuda militar, nós teríamos perdido esta guerra. Isto é o Stalin que diz, em 1943. E de que máquinas é que ele está a falar? Está a falar de uma ajuda militar dos Estados Unidos à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial de 180 mil milhões de dólares. Está a falar de 400 mil jipes e caminhões. Está a falar de 12 mil blindados, dos quais 7 mil tanques. Está a falar de 11 mil aviões, nomeadamente grande parte dos aviões de transporte. Portanto, sem a ajuda ocidental, e em particular 95% desta ajuda é americana, sem os Estados Unidos, a União Soviética tinha perdido a guerra. Porque as guerras não se ganham, e eu vou terminar com esse ponto, porque é o grande argumento. O país que teve mais mortos na Segunda Guerra Mundial, qual é que foi? Foi realmente a União Soviética. Em particular a Rússia, também a Ucrânia, que fazia parte na altura. Mas as guerras não se ganham tendo mais mortos. Pelo contrário. Geralmente o país que tem mais mortos numa guerra é o país que perde a guerra. Claro. A Segunda Guerra é uma exceção. A União Soviética tem ainda mais mortos do que a Alemanha nazi, que vem a seguir. Mas não é com muitos mortos que se ganha uma guerra. É com muitos mortos do inimigo. E, portanto, realmente a União Soviética teve aqui um papel muito importante, sobretudo no conflito terrestre na Europa. Mas, se quisermos apontar uma potência decisiva para a vitória, é realmente os Estados Unidos, de acordo com o próprio líder soviético, de acordo com o próprio Stalin que eu citei. Bruno, da Rússia fazemos escala direta em São Tomé e Príncipe, isto porque foi esta semana assinado um acordo de cooperação militar entre Putin e esta que é uma antiga colónia portuguesa.
É um acordo que pode ser surpreendente aqui para muitos dos nossos ouvintes. Que implicações é que isto tem e até para Portugal, não é? Sendo uma antiga colónia nossa. Bem, aparentemente foi uma surpresa também em São Tomé. A própria oposição santomense se queixou de que, no fundo, foi um acordo aparentemente negociado um pouco em segredo, que até já foi assinado em abril e, portanto, que só agora é que se conhece e, aliás, não se conhece o próprio texto do acordo. Há uma notícia, digamos, oficial russa a dar conta, em termos genéricos, de que será um acordo de cooperação em termos de treino, de fornecimento de equipamento, mas não se explicita qual, também de visitas, portanto, de navios e aviões russos a São Tomé, mas é uma coisa ainda muito vaga. Aparentemente, a própria diplomacia portuguesa também ficou surpreendida, aliás, de acordo com declarações ontem do próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e portanto, realmente há aqui alguma surpresa. Agora, muitas das reações realmente não deixam de ser também extremamente surpreendentes, ou seja, a CPLP não é o Império Português com outro nome, não é? Certo. É criada em 1996 por países plenamente soberanos que decidem voluntariamente reforçar a sua cooperação. Digamos, os objetivos são muito claros e não, deixam claro que a CPLP não é uma aliança militar, muito menos é uma aliança militar exclusiva, não é a NATO. Estes países sempre fizeram parte de outras alianças militares, Portugal da NATO, o Brasil de várias na América do Sul, por exemplo, a Unasur, Angola da CADC, que é, no fundo, a Organização Regional também de Segurança da África Austral, mercados regionais distintos, Portugal, obviamente, da União Europeia, etc., o Brasil do Mercosul, etc. Portanto, nunca houve aqui qualquer pretensão de exclusividade e é evidente que Portugal não pode pretender, no fundo, ter aqui uma espécie de direito de decidir por São Tomé que alianças, que acordos é que faz ou que não faz. Claro que Portugal pode decidir, bem, isto tem implicações para as nossas relações bilaterais ou não tem. Essa é uma questão que se pode colocar. Do meu ponto de vista, qualquer ideia que passe por Portugal pode, ou até deve, no fundo é um falhanço de Portugal, não conseguir impedir um acordo destes, é ter uma ideia, digamos, completamente delirante do que é o papel de Portugal na CPLP ou no contexto internacional. Nós estamos a falar... A Rússia é uma grande potência. Portanto, se alguém tem de se considerar como tendo falhado aqui, serão eventualmente os Estados Unidos ou até a China, se achar que não é propriamente Portugal. Se algum país, aliás, tem perdido nas últimas décadas, nomeadamente com a emergência da CPLP, tem sido a Rússia. O grande país que cooperava historicamente com São Tomé independente, que basicamente ajudou a construir as Forças Armadas de São Tomé, foi a União Soviética / Rússia. Portugal assinou um acordo de cooperação militar com São Tomé ainda quando existia um regime de partido único alinhado com o Bloco Soviético em 1988. Desde aí, o que tem acontecido é um enorme reforço da cooperação militar entre Portugal e São Tomé, que corre muito bem. Não há também, por exemplo, a França, que está com estes problemas também em antigas colónias francesas, mas o problema não é haver acordos com a Rússia, é que esses países a seguir exigem que a França se vá embora. São Tomé, de forma nenhuma, pelo que percebemos, está a pôr a questão nesses termos, pelo contrário. Portanto, acho que falhar aqui num falhanço de Portugal não me parece algo que faça sentido. Agora, quais são as implicações ou as alternativas? Portugal pode dizer, bem, havendo este acordo, sendo a Rússia uma ameaça à segurança, por exemplo, da Europa, isto tem de ter implicações nas relações com São Tomé e, portanto, nós vamos reduzir a nossa cooperação. Pode, de uma forma talvez mais ponderada, falar com São Tomé, perceber exatamente o que é que está a acontecer. Se calhar eu diria também falar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, nós sabemos através do Observador que nos pediu para continuar na República Centro-Africana, onde há um reforço da cooperação militar russa. Os Estados Unidos têm neste momento tropas no Níger, no mesmo quartel onde estão tropas russas também. Portanto, são os próprios Estados Unidos, o próprio Blinken, a dizer nós não vamos obrigar os países a fazer aqui alianças exclusivas connosco. Portanto, se calhar é uma oportunidade, por exemplo, a falar com os Estados Unidos e dizer vocês não querem fazer mais cooperação trilateral, se calhar podemos, e vocês aí podem dizer aos São Tomenses, mas se querem mais cooperação envolvendo Portugal e se calhar dinheiro, equipamento americano, se calhar não podem cooperar assim tanto com a Rússia. Isso parece-me talvez mais avisado, mas são realmente opções que se podem colocar. Agora, esta ideia de que há aqui um grande falhanço de Portugal, isso não me parece fazer sentido e terminava só com este ponto. O Brasil, que apesar de tudo também está na CPLP e tem outra dimensão, inclusive no seu orçamento de defesa, tentou fazer isto. O Brasil, desde os anos 80, que tem uma iniciativa que é a ZOPAC, a Zona de Paz e Segurança no Atlântico Sul, e que defende que os países do Atlântico Sul, inclusive São Tomé, mas também o Brasil, não devem cooperar com grandes potências em termos militares fora dessa região. Foi um fracasso. São Tomé, Cabo Verde, Angola, todos esses países cooperam com o Brasil, cooperam com Portugal e cooperam com os Estados Unidos, cooperam com a Rússia, cooperam com a China.
Porque os países africanos, o balanço que fizeram da Guerra Fria anterior é muito negativo. Portanto, eles não querem voltar a ficar presos a blocos exclusivos. Querem, muito pragmaticamente, escolher vários parceiros. Agora, depois nós podemos realmente dizer, bem, isto tem implicações no nosso relacionamento bilateral, sim, isso também é legítimo. Claro. Eu acho que seria uma precipitação para já tirar essa conclusão. Bruno, vamos aqui ao Médio Oriente, mais uma semana de afastamento entre Estados Unidos e Israel, desta vez com uma suspensão do envio do armamento norte-americano. Bruno, pergunto-te, Israel nega que as relações sejam tensas, mas também mostrou desapontamento. Qual é a história da relação entre Estados Unidos e Israel e também qual o peso do armamento dos Estados Unidos para Israel? Bem, é uma questão realmente bastante interessante. São fases muito distintas. Nós hoje em dia temos a ideia de que esta aliança entre Israel, muito próxima entre Israel e os Estados Unidos, é uma coisa que sempre existiu. Está longe de ser o caso. Aliás, o próprio Netanyahu aproveitou a história, e aqui com alguma pertinência, para dizer... Quando foi da Guerra da Independência de Israel, por exemplo, em 1948, contra todos os Estados árabes vizinhos, Israel não tinha qualquer apoio militar da parte de Israel, como aliás da generalidade dos Estados. Havia um embargo, havia sanções para impedir o fornecimento de armamento aos palestinianos em Israel. O problema é que, para os israelitas, o problema era que os palestinianos tinham o apoio dos Estados árabes, que não estavam abrangidos por esse embargo, e Israel basicamente teve de contrabandear armas onde as encontrou. Certo. Depois disso, o grande apoio a Israel nos anos iniciais foi, sobretudo, do Bloco de Leste, da Checoslováquia, durante alguns anos. Depois, quando Stalin percebeu que o Israel não ia fazer parte do Bloco Soviético, isso acabou. E depois, sobretudo, a França, até aos anos 60, até ao final da Guerra da Argélia, basicamente, até 1962. Havia ali um grande inimigo comum, que era o Nasser, o líder egípcio e o nacionalismo árabe, porque a Argélia era uma colónia francesa, onde havia uma guerra em curso, o Egito apoiava essa guerrilha, portanto... Isso só começa a mudar a partir dos anos 60, quando, até por causa da crise do Suez, e os Estados Unidos vão, no fundo, ser forçados cada vez mais a ter uma presença militar importante no Médio Oriente. Começa logo com uma intervenção no Líbano em 1958. Mas se formos ver o gráfico da ajuda militar a Israel, ele é praticamente irrelevante até o início dos anos 70, até a Guerra do Yom Kippur, 1973, em que, aliás, Portugal teve um papel importante. Os Estados Unidos organizam uma ponte aérea para fornecer equipamento militar de urgência a Israel, quando Israel está à beira de perder essa guerra do Yom Kippur, e utilizam a base das Lajes, utilizam os Açores e o espaço aéreo português para fazer chegar essa ajuda. Só a partir daí é que há um enorme crescimento nessa ajuda militar. Isso não deita um pouco por terra também aquela questão que muitas vezes dizemos que Israel é quase uma criação norte-americana, de certa forma? Sim, isso realmente historicamente não é de todo assim. Israel é uma criação dos israelitas. E no início, em 48, Israel tinha muito poucos aliados, digamos, realmente empenhados na sobrevivência de Israel. Depois vai construindo alianças sempre muito pragmáticas. Israel caracteriza-se muito por uma diplomacia muito pragmática. Alia-se com os países que estão disponíveis a aliar-se com eles, desde a África do Sul do Apartheid, à Índia, que tem um problema com o Paquistão muçulmano, com a Turquia durante muito tempo. Agora essa aliança caiu, aproximou-se da Grécia e do Chipre. Realmente os Estados Unidos passaram a ter um papel único, mas realmente só a partir do início dos anos 70. Apesar de tudo, há aqui um dado que é muito importante, que é essa ajuda militar já teve muito mais importância, porque entretanto, a partir dos anos 80, 90, Israel investiu muito em desenvolver a sua própria indústria de defesa e portanto tem muito mais capacidades próprias do que tinha no passado, muito superiores à que tem a Ucrânia, por exemplo. Claro. A própria Ucrânia aguentou alguns meses sem apoio militar ucraniano, sem apoio militar americano. Israel teria muito mais capacidade de fazer isso. Agora, não é insignificante, porque Israel usa armamento muito sofisticado. Os Estados Unidos são grandes produtores desse tipo de armamento, desse tipo de munições, e portanto teria algum impacto. Mas não é algo que, no fundo, paralisa o esforço de guerra israelita de um momento para o outro. Isso também seria uma visão errada de qual é o peso atual do apoio militar americano. Bruno, vamos ter de acelerar e bastante para ainda irmos a pelo menos 2 temas. Vamos olhar aqui para a China. A China esteve muito presente esta semana na Europa. Primeiro tivemos a viagem de Xi Jinping e depois um abalo vindo da Alemanha. O assessor de um eurodeputado alemão da AfD foi detido por suspeitas de espionagem para a China. Muito rapidamente, isto afeta a popularidade do partido na Alemanha? Bem, são realmente 2 temas ligados e fundamentais, e muito rapidamente. No fundo, a visita de Xi Jinping à Europa, do meu ponto de vista, corresponde a uma estratégia chinesa que é: a Europa é muito importante para a China,
A China não quer cortar relações, sobretudo económicas, com a Europa, seja por causa da Rússia, seja por causa da Ucrânia, seja por causa dos Estados Unidos, mas tem uma estratégia muito de procurar dividir para reinar. E, portanto, foi visitar a França, que apesar de tudo, sendo um país central, um pilar da Constituição Europeia, é um país que procura sempre afirmar muito a sua autonomia e a autonomia da Europa, nomeadamente face aos Estados Unidos, e se interessa à China, e depois, sobretudo, a Hungria de Orbán, que é um regime iliberal que cada vez mais se identifica e se aproxima de outros regimes iliberais e até abertamente autoritários, como o de Putin ou o regime chinês. O Sr. Orbán foi o único europeu, membro da União Europeia, a estar presente na grande cimeira desta grande iniciativa estratégica de investimento também em infraestruturas, One Belt, One Road, há uns meses atrás. E, portanto, corresponde muito a essa estratégia. Aqui, o partido, a tal Alternative for Deutschland, a AfD, no fundo tem essa agenda iliberal, faz muitos elogios a regimes iliberais, é sempre muito crítica de qualquer afastamento da Rússia, da ajuda à Ucrânia, de qualquer crítica à China. E, portanto, não é propriamente uma grande surpresa que haja algum interesse chinês em apoiar esse esforço e estar presente, de alguma forma, num partido com esse perfil. O problema é que realmente isso se veio a saber publicamente. Não foram as únicas revelações que provocaram estragos na imagem da AfD. Houve outras, mas certamente isso não ajudou. E a verdade é que este partido, que pela primeira vez se tinha tornado o segundo partido mais votado nas sondagens, ainda não em eleições, mas nas sondagens mais recentes, nos últimos meses, aparecia como o segundo partido, tinha ultrapassado o SPD, que está no governo e está um pouco impopular também por causa disso, e só era ultrapassado pela CDU. Agora voltou a cair, já está abaixo dos 20%, já está à volta dos 15%, já foi ultrapassado ligeiramente pelo SPD, de acordo com algumas sondagens, e, portanto, sim, está a ter aqui algum impacto negativo na imagem do partido, mas vamos ver como é que as coisas evoluem, nomeadamente nas eleições para o Parlamento Europeu. Bruno, continuamos aqui a acelerar o passo na América do Sul. Esticamos também uma ponte para a Europa. Há tensões em bom castelhano entre Espanha e Argentina. Isto porque o Ministro dos Transportes espanhol alegou que Javier Milei consome drogas. Desde aí que os últimos dias têm sido de muitas acusações. Bruno, isto pode fazer tremer as relações entre os dois países? Bem, eu acho que sim. Para já, não. Ainda não tivemos, como já aconteceu com a Colômbia, com o México, não houve um corte de relações, não houve a chamada de embaixadores, etc., mas houve uns comunicados bastante duros de parte a parte. Realmente isto para mim ilustra um ponto que é uma política muito populista, e aqui estamos a falar de Milei, mas também do próprio Sánchez, apesar de tudo um partido historicamente mais centrista, mas cada vez mais tem adotado aqui uma postura de algum populismo. Estas declarações muito populistas, é evidente, não é normal um ministro fazer declarações deste tipo sobre um chefe de Estado de um país amigo, não é? Claro. E, portanto, isto tem custos. É verdade que o próprio Milei também faz declarações deste género, portanto, enfim, não terá aqui uma grande autoridade para se queixar, mas a verdade é que temos um custo para isso, ou seja, mais tensões, mais crises um pouco artificiais, e, portanto, é esse o custo em termos da política global, da política internacional, de termos depois uma grande polarização e políticos muito populistas que apostam muitas vezes numa retórica muito agressiva também em relação a outros atores no palco externo, e, portanto, isso tem realmente custos. Muito bem, Bruno. Infelizmente não temos mais tempo. Voltamos para a semana para mais 5 continentes. Foi um gosto ter-te cá. É verdade. Obrigado. Bruno, até lá. É um prazer ter vindo em pessoa. Até para a semana.